nossos amados, na paz do Senhor, mais uma vez, esta tarde maravilhosa, uma tarde abençoada, onde mais uma vez estamos na presença do soberano, a esse Deus que tem nos trazido o conhecimento, o seu entendimento, e nós sabemos que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito em nossos corações, e Ele tem manifestado a sua vitória sobre nós. Quando nós entendemos esse mistério, quando nós sentimos essa graça, nós sabemos que Deus, meu amado, Ele é tão grande para nos abençoar, aonde nós temos visto que Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de nós viver uma vida digna, numa vida plena com Ele, aonde não há manipulação, aonde nós vimos cada momento da palavra, aonde cada dia nós vimos textos que nós lia, muitos conhecidos, mas texto que hoje nós olhando profundamente, nós vimos que Deus, quando usou seu filho, Ele disse, olha, seria um exemplo para os dias que estamos vivendo, e aonde nós vimos que aquelas figuras de linguagem, aquelas palavras ao qual Ele falava, tudo aqueles relatos, Ele dizia, olha, falando aos judeus para que eles entendessem os mistérios. E hoje nós entendemos através daquilo que Deus fala com nós, das suas revelações, sem manipular, sem ocultar a verdade. E nós vimos que a cada dia que estamos aí fazendo esta live, aonde vários amados, vários amigos, irmãos, aonde nós vimos que Deus tem hoje colocado no coração das pessoas aquele íntimo verdadeiro, aquela palavra que profundamente faz com que a pessoa entenda aquilo que Deus quer falar. Não é aquilo que nós escutávamos há muito tempo, às vezes nós olhávamos, no início, muitas vezes nós estávamos escutando um louvor, se preparando para nós ouvir uma palavra. De repente vinha aquela palavra distorcida, aonde nós olhava dentro da Bíblia, não era aquilo que nós sabia. Hoje nós aprendemos que somos hoje livres, somos filhos, somos herdeiros, e hoje damos graça. Está aí a nossa amada Kátia, seu companheiro, e nós sabemos que nós dentro da verdade, nós vimos que para Deus disse que aquilo que Ele coloca em nossos corações são algo precioso. E Deus, olha que Deus, quando nós conhecemos a realidade da palavra, Ele não vê dois, Ele vê um. Por quê? Porque Ele diz que aquele que se une ao outro, torna-se um para o Senhor. Então o Senhor, quando eu estava num seminário, houve pessoas fazendo pergunta, e eu disse para eles, olha, quando Deus olha lá do céu, Deus olhando aquelas pessoas, um casal numa cama, eles olham dois ou um, porque a palavra de Deus diz que quando nós se unimos, nós tornamos numa só carne, né? Então, não é duas, não é três, mas Ele deu exemplo, aqueles que se unem é verdadeiramente uma só carne no Senhor. Hoje vivemos numa alegria, somos hoje livres para o quê? Para adorar, para glorificar, para reinar em vida nesta terra, onde Deus tem nos dado essa oportunidade de nós aprender os mistérios que Deus tem nos revelado. Como nesta noite nós vamos falar uma palavra tão conhecida, mas que há textos que nós vamos ver aqui que o Senhor, Ele move nossos corações. Como a cada dia nós temos falando aí, através da sua palavra, cada dia nós temos trazido aquilo que Deus tem nos trazido aos nossos corações, que não há mais cobrança, que somos livres. Hoje nós vamos falar sobre o que era aquela água, aquele manancial. Cristo é o manancial da água viva, e esta água não é aquela água que nós conhecia, que nós tínhamos que ir ali para o Rio Uruguai, ou para a piscina, ou para o tanque, para dizer que nós íamos nascer para o Senhor. Sendo que nós, olhando dentro da palavra, diz que antes que nós aceitasse Ele, Ele nos aceitou. Antes que nós escolhesse, Senhor, é a Ti ou é o mundo? O Senhor já estava nos escolhendo. O profeta Isaías, ele tinha uma convicção em dizer, Senhor, posso em Ti. Por quê? Porque o Senhor confiaste em mim. Aí vimos outra trajetória. Vimos também Davi. Disse, Senhor, eu te louvo, te exalto, porque a Ti foi confiado a minha palavra. Aquilo que o homem traz de entendimento soberano, Deus agrada. Mas aquilo que o homem distorce, nós vamos ver nessa tarde maravilhosa, que é terrível.
É porque quando Jeremias ouviu uma palavra, Jeremias estava ali, ele disse: olha, aqueles que abandonam a fonte da água, eles não encontram saúde. A fonte da água não é um rio. As pessoas muitas vezes entendiam que quando nós olhávamos aquele que João batizava, a gente entendia que para mim nascer, ou para mim ser salvo, teria que ser que nem João Batista batizou Jesus. Mas Jesus se batizou para o quê? Preparação para o sacrifício. E nós não somos batizados para o sacrifício, porque o Senhor hoje Ele nos batizou na morte de Cristo com fogo. Ele disse: Ele veio para batizar com fogo do Espírito. Então nós somos hoje renovados no Senhor. Nova criação, novo entendimento, nova sabedoria. Por isso eu saldo nossos amados na doce paz do Senhor nesta noite que estamos começando já. João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículo 37, bem conhecidas da palavra, onde nós vamos estar lendo no último dia. Olha, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Capítulo 7, versículo 37, versículo 8. Olha o que ele vem dizendo. Jesus se levanta e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Começou o texto. Venha a mim e beba. Então, amado, Jesus não era um copo d'água. Jesus, ele simbolizava, e nós vamos ver aqui que ele fala em manancial, ele fala sobre a água viva, a água da vida, várias coisas ele vem dizendo. Mas o que é isso aqui? Uma figura de linguagem. Porque como, meu amado, que alguém ia beber Jesus? Não tinha. Aquele Cristo que estava ali, naquele momento, sendo preparado, que no corpo dele era o Jesus ressuscitado, ele dizia o quê? O que ele estava dizendo? Mas que amado, ele disse assim, o versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê no Senhor. Por quê? Porque o Senhor naquele momento, não amado, ele era uma fonte de água viva. O Senhor naquele momento, ele simbolizava um manancial de água. Porque este manancial, meu amado, não era conhecido como água, mas era conhecido como a virtude do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui a virtude do Espírito Santo. O que ele estava falando? Ele estava dizendo nos últimos dias, o dia mais importante, ele se levanta, porque ele estava vendo algo que estava acontecendo. Sobre aquele, nós vimos ali dentro da passagem onde tinha aquele tanque de Siloé. O tanque de Siloé tinha que terminar, porque era o que? Aquilo ali era uma seita. Eles não entendiam, mas o Cristo que estava preparando eles já estava dizendo: olha, este tanque que vocês estão aí, isso aí é um tanque que breve vai se terminar, porque a mensagem que eu tenho trazido a vocês, dizia o Cristo, aquele Jesus naquele momento, ele estava se expressando a eles, aquilo que vocês estão olhando como uma figura de linguagem, vai se tornar uma realidade, numa verdade, que não precisarão mais de vocês procurarem dessa uma fonte que não seja vinda do coração de Deus, mas a fonte que vai estar dentro de vocês, que vai jorrar para a vida eterna, que jamais vai ter fim, é para a vida eterna. O que ele estava dizendo era o Consolador Espírito Santo, que breve ia tomar posse daquelas vidas. Como hoje, amado, hoje nós vimos cada relato dentro da palavra, aonde o Senhor diz que nós somos um templo do Espírito, aonde Ele habita, nós somos santuário do Deus vivo, aonde Ele está sempre habitando. Nós somos a casa do Deus vivo, aonde Ele toma posse dessa casa, aonde Ele tem falado dentro das suas escrituras, dentro da sua palavra profética, que Ele, meu amado, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no templo que somos nós. Aquele templo que foi preparado por aquele filho, aonde ele estava simbolizando, dizendo o símbolo que eu estou dizendo a vocês. Esta água, não é esta água que vocês têm visto. Ele estava dizendo que esse dia da festa foi para tirar a água do tanque de Siloé, mas eles não entendiam. Por isso ele disse aqui, no último dia e mais importante da festa, Jesus se levanta e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é mandamento,
Ora, do seu interior vão rios de água viva. O interior, aonde o Pai breve habitaria. O interior, aonde o Senhor fazia posse desta vida. Aonde nós vimos tantos versículos, tantos itens que ele diz. Porque, amado, o que ele falava sobre aquela fonte do versículo 6, 35, quando ele relata. João capítulo 6, versículo 35, ele relatava sobre o que era uma fome, o que era uma sede. Primeiro que a fome era uma fome de justiça, de ver o que tinha que acontecer, porque eles, meu amado, estavam empossados na justiça, na lei, no mandamento humano, aonde nós sempre estamos falando. Quem colocou esse mandamento? Aquele homem chamado Moisés. Foi escolhido para tirar o povo, foi escolhido para trazer uma novidade de vida, mas no meio do seu contexto, no meio daquelas ditas palavras, ele cumpriu-se o quê? A sua vontade própria, o seu ego, aonde ele disse, eu coloco o véu, e disse a palavra, nós vimos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, que diz que quando nós, não nós, mas quando o homem se converte ao Senhor, amado, o véu é retirado. Porque ele disse que este véu era que cobria aquilo que fazia parte da nossa história. Este véu fazia parte daquilo que tiravam todo aquilo que nós tínhamos decisões de ouvir a verdade. Aonde o próprio Senhor, ele disse que vinha para derrubar essa barreira. Ele vinha para derrubar os obstáculos. Através do quê? Do seu sangue. E é isso que ele dizia naquele tempo. Era algo que ele se expressava. Assim nós vimos aqui, ele dizia no versículo 35, olha o que ele diz essa palavra. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede, porque o Senhor ia enviar um consolador, o guia, o protetor, o escudo, o socorro, aquelas vidas que estavam sendo ali, olha bem, escravizadas. Hoje, quantas vezes nós olhamos dentro do texto do contexto, quando nós temos que andar segundo as posições dos homens, segundo os mandamentos humanos, aonde ele diz que tu tem que andar desta maneira, tu tem que ser desta maneira, aonde, meu amado, nós vimos grandes coisas maravilhosas que Deus nos ensina, que o Senhor nos chamou para a liberdade, que o Senhor nos chamou para ser vitorioso. O Senhor nos chamou para ter vitória, para nós viver alegria, para nós viver naquela paz, na harmonia, naquele grande amor que Ele concedeu, dando o seu Filho unigênito por nós, para que nós fosse salvo. E salvo uma vez, amado, não precisaria outra vez que o Senhor morresse. Mas nós vimos hoje quantas vezes dentro dos textos, dos contextos que é dito, amado, onde as pessoas têm que falar, têm que pagar preço, têm que ir para o monte, têm que fazer vigília, têm que fazer jejum, têm que andar de joelho, têm que, amado, pagar uma promessa, sendo que as promessas que o Pai disse a nós, aquele que vinha, amado, aquele que deixaria exemplo. Olha o que ele diz, versículo, capítulo 6 de João, do capítulo 35 nós lemos, todo aquele que crê no Pai, acreditou no Filho. Todo aquele que ouviu a voz do Senhor nunca terá sede, mas tem fome de justiça. O capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então não era um pedaço de pão com fermento. Quando nós falamos aqui que este pão amado era o pão vivo, era o Espírito que estava descendo. Quando nós falamos aqui, aonde Jesus, no momento em que estava cumprindo aquela lei, o que baixava nele? Porque o Espírito baixou em forma de pomba. Então nós vimos que foi através de uma pomba. Mas não foi a pomba que trouxe, tinha que vir algo para que aquela multidão, aqueles homens amados, aqueles fariseus, aqueles judeus, aqueles gentios, eles podiam ver a realidade. Não, aí está baixando aquilo que estava na promessa. O pão vivo que baixaria não era em carne, não era em sangue, porque o Senhor amado, ele simbolizava. Olha o que ele diz, no 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão da minha carne, ora, que eu darei pela vida do mundo. Então, amado, era um corpo. Era um corpo físico, mas que o que estava dentro dele, o que ele falava sobre o manancial, o que ele falava que jorrava uma fonte. O profeta Isaías tinha um conhecimento quando ele disse aquilo que jorrava uma fonte. O que ele dizia desta fonte que jorrava não era uma qualquer um tanque,
Era por isso que nós vamos entrar hoje. O que eles queriam fazer e o que hoje, amado, muitas vezes nós olhamos o homem tomando posições, tomando a posição de Deus, mas nós vamos ver o que Deus falava a Jeremias, dizendo: aquele que abre uma cisterna, aquele que cava uma cisterna para si próprio, a vida dele não anda bem. Mas aquele que deixa que o Senhor, que joga esse manancial, que joga esta fonte de água viva, aonde esta água viva, meu amado, não é uma água que sai do rio Uruguai, mas é uma água que sai do trono do nome do Senhor. Porque ele disse, amado, o que veio do trono, esse é poderoso, de onde este filho ressuscitado subiu. Por isso ele disse, amado, ele veio para transbordar, ele veio para fazer algo. Aonde nós vimos aqui, olha o que ele diz em 47, assegura vocês que aquele que crê tem vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida, porque aquele que dá vida, aquele que deu a vida por nós, aquele que disse, olha, do meu interior sairá para os vossos interior. Olha o que ele diz em Isaías capítulo 12, do versículo 6, esta palavra. Capítulo 12 e do versículo 6, Isaías, ele diz assim, amado, olha que maravilha, 12, 3. Que palavra maravilhosa. Olha o que ele diz aqui, amado. Eu gosto desta palavra, porque o Senhor, quando ele vai falando, 12, 3, ele diz assim, com alegria, vocês tirarão água da fonte da salvação. Então quer dizer que o quê? Não é uma água de uma casimba, não é uma água, meu amado, de uma cisterna, não é uma água que ele estava falando qualquer, com a mistura como nós vimos hoje, com tantas misturas para deixar branca, limpa, porque o Senhor se tornava uma fonte de água viva, que ele dizia que jorrava para a vida eterna. Algo que ele diz, amado, muito aos nossos corações. Nós vamos ver quantas coisas maravilhosas para que o homem entendesse. Hoje, amado, esta água, onde ele diz, com alegria, vocês tirarão água da fonte da salvação. Naquele dia, vocês dirão, louve ao Senhor, invoque o seu nome, anuncie entre as nações o seu feito e faça saber que o seu nome é exaltado, tanto no céu, na terra, aonde estiver, o nome do Senhor é coroado. Olha que maravilha, mas nós vimos ao contrário. Hoje nós vimos, amado, a criatura ser adorada e o Criador ser abandonado. É isso que o Senhor falava com o profeta Isaías. Era isso que o Senhor metia algo para ele que entendesse na mente. Aonde ele disse, olha, tem que haver uma iluminação, tem que haver um brilho, tem que haver uma luz que ilumine para que eles entendam. Assim como aconteceu quando Deus queria falar com aquele povo. Amado, quando ele quis falar com o povo, dizendo, olha, aquele que vem virá e não tardará. Ele estava falando naquela época dos antepassados. Ele diz que o povo que andava em treva, olha o que ele diz. Isaías capítulo 9, do versículo 2, o povo que caminhava numa treva, numa escuridão, onde não havia uma iluminação como hoje, amado. Hoje, em cada rua da cidade, há muitas luzes iluminadas, mas naquela época não tinha. Treva simbolizava a noite, escuridão. Não era uma treva aquilo que ele diz, ele nos tirou da escuridão para nos brilhar na luz. Aonde ele falava com os discípulos, vocês são a luz do mundo, para iluminar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão errando o caminho, aqueles que não estão achando alvo. Hoje, amado, o Senhor nos traz como luz do mundo, assim como ele disse, Isaías capítulo 9, versículo 2, o povo que caminhava numa escuridão, na treva, viu uma grande luz sobre o que vivia na terra, na sombra da morte, raiou a luz. Aonde eles andavam, ele disse, raiou a luz. Quando eu vejo aqui, amado, eu vejo uma palavra do profeta, quando o profeta Joel diz, multidões e multidões não vai a decisão. Ele larga para quê? Para que nós entendamos esse mistério. A decisão de nós ter o Senhor como casa, ter o Senhor como moradia, aonde Ele tem preparado este lugar para nós, faz parte daqueles que ouvem. Mas aqueles que não amam, eles têm muitas vezes deixado aquilo que Deus tem ensinado. Olha, por isso que hoje nós somos vencedores. Hoje, meu amado, nós somos mais que vencedores. Quando Deus fala com aquele profeta Jeremias, do capítulo 2, versículo 13, ele diz, olha o que ele fala.
2,13. Olha que maravilha esta palavra, amado. Ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Olha, Deus falando com Jeremias. Olha, quando ele alerta, o filho, ele é disciplinado pelo pai, quando ele ama. Então, amado, olha o que acontece. Deus estava falando com o profeta Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. A mim, a fonte da água viva. Olha, eles me abandonaram. A fonte de água viva. Eu que sou o Espírito, eu que sou a luz, eu que sou o caminho, eu que sou a verdade. Mas olha o que ele diz. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisterna rachada. Amado, olha, que não retém água. Aonde eles vejam, amado? Aqui nós estamos navegando naquilo que Deus tem nos colocado. Ele diz que eles mesmos cavaram suas próprias cisternas. Hoje nós vemos o que está acontecendo no mundo, quando eles acham que esta água é uma água para chegar e jogar alguém, amado, dizendo: olha, eu aceitei, eu ganhei 20, eu ganhei 10 almas, e eu pergunto onde é que está o Espírito, onde é que está esse corpo, porque esse corpo tem que reinar em vida, o corpo que é o qual o Pai, Ele preparou como joia preciosa, um tesouro precioso, que somos nós diante do Senhor. Por isso, meu amado, ele diz aqui: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E eu vejo aqui, amado, o Senhor falando com nós, quando João estava na ilha de Pátimo, ali no livro de Apocalipse, ele revela o que era, que não era uma água, o que ele estava falando era o próprio Espírito, o que ele estava falando era a própria vida, que dava vida, uma vida eterna, uma vida, meu amado, que jamais terminaria, que nós reinaríamos em vida, tendo o bom proveito do Senhor. Não era para nós se perder, era isso que ele estava falando. E nós vamos chegar lá em Apocalipse. Olha o que diz: cavaram cisterna rachada, que não retém a sua água. Quando, amado, o homem está sem a proteção do Altíssimo, ele anda, porque, olha, um abençoado uma volta disse: mas por que Deus tem feito isso? Por que Deus não toca? Porque Deus, amado, Ele disse que nos amou de toda sorte de bênção, que enviou seu Filho unigênito para que desse vida com abundância, nos salvasse, nos trouxesse conhecimento, e por causa da grande misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Olha, porque o Senhor diz: esta igreja que está hoje reunida neste lugar, é a reunida ao qual o Senhor estava falando. Jesus, no dia da sua carne, ele diz: olha, eu me preparei, eu estive ali, ouvi, escutei, exercitei tudo aquilo que o Pai me mandou, para que a noiva adornada, tivesse já sem mancha, sem ruga. É por isso que hoje nós temos esta alegria. Versículo 17 de Jeremias, olha o que ele diz mais. Versículo 17 de Jeremias, olha o que o Senhor, quando o Senhor fala com nós, 17:13, ele disse assim, a esta palavra, 13, o Senhor, esperança de Israel, todos que, olha, os que abandonaram, sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti, terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Olha que coisa que nós estamos falando hoje, amado. O Senhor tem nos alertado, esta fonte de água viva que jorra em nossos corações, porque a fonte de água viva não era uma água qualquer. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vamos ver que esta fonte de água viva é o fruto do Espírito. É que hoje os amados têm. É o que hoje Deus colocou nos vossos corações. Olha o que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, meu amado. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, olha bem, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, porque o Senhor Jesus Cristo, naquele dia que ele disse: testelai, está consumado, vocês fazem parte
da vida eterna do Senhor. Por isso ele disse no versículo do capítulo 6 e do versículo 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. São vidas, amado, comprado por um alto preço. Vidas, meu amado, que Deus disse: vocês são meus, e da palma da minha mão ninguém tira mais, porque vocês são a esperança da vida eterna. Colossenses capítulo 4, do versículo 6, ele diz a nós, 4:6, que coisa maravilhosa. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba, como responder a cada um. Era o que o Senhor estava preparando, porque era a convicção do Espírito Santo, porque era a convicção desta água viva, porque era a convicção deste rio de manancial de água viva, que era o Cristo. Cristo disse, quando ele pegava aquela mulher samaritana, ele disse: olha, se tu soubesse quem te pede de beber, ele daria água viva. Porque ele estava falando do Espírito, ele estava falando movido pelo Espírito, movido pela verdade, movido pelo aquilo que trazia esperança, não era aquilo que trazia tristeza, aquilo que dizia: você não vai conseguir, você não vai alcançar. Não, o Senhor sempre trouxe aquilo, obra positiva, algo que nós pudéssemos entender os seus mistérios. Era por isso, amado, que Deus falava de uma maneira diferente. Deus sempre trouxe algo diferente para que nós entendêssemos. Por isso hoje ele fala nesta palavra, do versículo 6 ele diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado. Porque ele falava para o discípulo, Mateus capítulo 5, versículo 3, vocês são o sal da terra. É o que hoje nós trouxemos, amado. Nós trouxemos dessa herança, porque nós somos adotados. Nós somos hoje enxertados pelo Senhor, porque, amado, esse Espírito fez uma convicção na nossa vida. Esse Espírito fez com que nós hoje fosse feliz. Os amados, tem esta felicidade de ser herdeiro da graça, da misericórdia do Senhor. É por isso que hoje, amado, nós não tememos de nada, porque o Senhor é com nós. Olha, Efésios capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: olha que coisa maravilhosa. Diz o Senhor: dele todo o corpo ajustado. Olha, dele todo o corpo ajustado. Dele, olha, tudo isso nós vimos que o Senhor, hoje fizemos parte desse corpo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de toda a junta. Cremos, edificado a si mesmo um amor, mediante a cada parte realizada das suas funções, diz o Senhor. Por quê? Porque aqui, amado, nós fizemos parte do Espírito do Pai. Aonde ele vem dizendo para nós: não entristeça o Espírito de Deus, ao qual vocês foram selados pelo dia da redenção, para o dia daquele amor, para o dia daquela prosperidade, para o dia daquela realidade. Por isso ele disse assim, amado, não é aquilo que o Senhor apresenta para que nós ficamos tristes, não, é para a alegria. Paulo trazia uma palavra, ele disse: olha, sabe por quê? Oro. Ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Olha, pelo meio, esta água que estamos falando hoje, Cristo, manancial de água viva, é o Espírito que está jorrando. Aquele homem chamado Nicodemos, ele não entendia. Mas no momento em que o Senhor fala com ele, disse assim para ele: você tem que nascer de novo. E ele, um mestre, o homem, um professor, um rei, mas ele chegou e disse: nascer como eu posso, velho? Nascer do ventre da mãe? Não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino do Pai. Que reino era esse, amado? Subir em carne, fazer parte desta glória que estamos vivendo nessa terra. Fazemos parte, amado, para reinar em vida com o Senhor. Fazer parte da sua herança, fazer parte daquilo que Ele tem nos falado, deste manancial, aonde o livro de Apocalipse, capítulo 21, e do versículo 6, olha que água é essa, amado. Olha que água é essa que ele estava falando. Olha, disse ainda, João na ilha de Pátimo, disse ainda: está feito, eu sou Alfa, eu sou Ômega,
Olha, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente. Olha, gratuitamente, da fonte da água da vida. Amado, da fonte da água da vida. De graça. Não tem babalachúria, não tem dízimo que é alimento, não tem nada que nós temos que pagar, porque é gratuitamente, diz o Senhor. E olha o que ele diz no versículo, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio das águas da vida, clara como cristal. Olha o que ele diz, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, o Espírito, o poder, a verdade, a realidade que somos hoje para o Senhor, a realidade que somos hoje, que o Senhor, amado, Ele usava os apóstolos, Ele usava, meu amado, aonde Ele falava muitas vezes. Olha o que Ele diz, o salmista Davi, no Salmo 37 ou 38, deixa eu lembrar aqui, amado, que está bem aqui na minha frente, 36, ele diz, olha o que dizia o salmista Davi naquele momento, 36:9, ele dizia assim, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vamos acender a luz. Amado, graça. A lâmpada que o Senhor iluminou em nossos corações, a lâmpada que ele disse que era uma fonte que jorrava, era o poder de Deus iluminando a nossa vida. Quando Paulo orava para a igreja do Éfeso, a Efésios, do capítulo 1, versículo 18, ele disse, olha, eu estou orando por vocês, para que sejam iluminados os vossos olhos, para que não caia na armadilha, para que não caia no laço do passarinheiro, para que vocês não sejam mais escravizados, porque vocês são livres. O Senhor, Ele disse, olha, eu liberei, eu fiz com que vocês ficassem livres de todas as armaduras. Cantares capítulo 4, do versículo 19. Ele diz assim, Cantares capítulo 4, do versículo 15, ele diz assim, vocês é uma fonte do jardim, um poço da água viva, que desce do Senhor. Uma fonte, nós somos uma fonte do Senhor hoje, que o Espírito tem habitado em nós. É por isso que ele disse, desta fonte nunca mais nós saímos. Desta fonte, meu amado, Deus colocou com nós, para entender esses mistérios. Os mistérios que vêm do coração de Deus aos vossos corações. É por isso que nesta noite, amado, nós cremos nesta verdade, nesta verdadeira esperança, aonde hoje nós somos revestidos por esse poder. Hoje nós somos revestidos por esta graça, aonde o Senhor diz, olha, esta fonte é algo precioso. Por isso ele diz aqui, olha, quando ele diz, mas deixe encher-se do Espírito, olha, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graça, olha, contentamente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor, quando Ele está lá. É o que Ele falava, e nós já vemos com essa salvação, nós já vemos com esta alegria, com esta plenitude, com esta realidade, aonde, meu amado, nós falamos sempre aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando Deus chegou à plenitude do tempo, esse Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para que nos remisse, para que nós fizéssemos predestinados, para nós ser felizes, para nós viver, amado, com esta bênção, com esta graça, com esta alegria, na plenitude do seu Espírito. Por isso ele disse, porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, para que se chame papai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, também são herdeiros de tudo que o Pai tem. A vitória, Deus nos deu, amado, nesta noite maravilhosa, algo precioso, que foi a convicção de nós entender o que é esta água, esse manancial, esta fonte que jorra, o Espírito, o Consolador, esse Espírito amado, que muitos não conseguiram entender, mas ele disse, olha, eu revelei a vocês, eu entreguei a vocês,
Foi naquele tempo, amado, que ele chegou e falava. Ele disse, olha, tudo estava perto, tudo estava presente aos vossos corações. Por que, amado? Olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, já está, ninguém pode colocar mais, ó, já está posto, que é Jesus Cristo. Então, amado, o Senhor colocou, o Senhor deixou como exemplo, e por ele deixar esse exemplo, versículo 16, 1 Coríntios 3, 16, vocês não sabem que são o santuário de Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vocês para sempre, amado, é para sempre, amém? É para sempre. Nós estamos aí, esta maravilha, esta palavra abençoada, porque o Senhor, quando nós falamos aqui, é as palavras que vêm do coração de Deus aos vossos corações. Nós nunca passamos ali para não impactar os amados, porque muitas vezes, amado, nós estamos aqui hoje, nós estamos aí falando com abençoados do Espírito Santo de Belém do Pará. Tem pessoas de Brasília com nós aí, estão presentes todo o tempo ouvindo a realidade, a verdade, aquilo que vem de Deus, porque as coisas que nós lemos aqui, amado, é só da sua verdade. Nós não podemos chegar aqui e dizer, não, tem que ser dessa maneira, tem que ser aqui, tem que ser ali. Não, é tudo aquilo que o Senhor nos mostrou um dia, dizendo, Efésios capítulo 3, versículo 5, ele diz, esse ministério não foi dado a conhecer em outras gerações passadas, porque, amado, nós falamos aqui, esta geração é diferenciada da primeira geração. A primeira geração viram falar do Cristo, mas não deram crédito. Nem os discípulos que andavam com o Pai sabiam tudo, mas eram contra a cruz, eram um inimigo do Filho, porque ele mesmo disse, quando ele diz aquela palavra em Lucas capítulo 11, versículo 23, bem conhecido, aquele que não está comigo, Lucas 11, 23, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta tem espalhado. É por isso que nós temos visto aí, amado, muitas vidas desgarradas, muitas vidas sendo perdidas, mas que nesta noite, com este Cristo, manancial de água viva, aonde Ele enviou o Consolador para nos ajudar, para nos fortalecer, através das suas revelações da sua palavra, aonde o Filho disse, olha, foi por decisão dele, do Pai, revelar ao Filho, e o Filho hoje nos revelou o que é profético. Por isso ele disse aqui, de outra geração não foi, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo a nós, aos amados, aos abençoados, que hoje tem guardado a verdadeira esperança, aquele aroma agradável de Deus aos vossos corações. Amém? São estas palavras, amado. Nós aqui, nós damos graça, porque vivemos num trabalho. A igreja são vocês. Vivemos em espírito e verdade. Aquele versículo bem conhecido, João capítulo 4, versículo 24. O Pai verdadeiramente tem procurado os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. É aqueles que vivem no espírito, andam no espírito, sondam no espírito, amado, sente algo agradável, inabalável, o Deus imutável em nossas vidas, porque Deus não muda as promessas que Ele tem com nós. Amém? Grande, soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Paizinho amado, eu te apresento, Senhor, esses amados, como igreja, esses pérolas da graça, Senhor, como tua noiva, Pai, agora, Senhor, as nossas vidas, Senhor, eu te apresento agora, esses abençoados da live, tem muitos aí, Senhor, se nós vamos citar nome, nós vamos aqui falhar, Paizinho amado, mas sabemos agora que tu está movendo, Senhor, neste universo, nesta humanidade, Senhor, como esse manancial de água viva, esse Espírito Consolador, esse Espírito que fala, esse Espírito que intercede, esse Espírito, Pai amado, que entra nos lugares mais difíceis, Pai, porque para ti não há nada oculto, para ti não há nada escondido, tudo é revelado por ti, por isso usamos a tua verdade, te apresentamos agora, Senhor, o vizinho da esquerda, da direita, da frente, do fundo, te apresentamos, Senhor, esta igreja que está reunida, Senhor, como igreja, o Senhor, Pai amado, é o cabeça hoje, Pai, porque nada podemos fazer segundo as nossas vontades, mas segundo a tua
tua vontade. Hoje, Paizinho amado, como dizia, Senhor, o livro de Apocalipse, muito conhecido, esse trono, Senhor, que gerou água viva, a viva que é o teu Espírito, aquilo que avivava as vidas, Senhor. Hoje, Paizinho amado, somos consolados, somos guiados, somos guardados, somos livres por Ti. Te apresento agora, Senhor, ali onde está a irmã Vânia, a irmã Virgínia, Senhor, que se encontra na cidade de São Gabriel. Paizinho amado, eu creio agora que a Tua mão potente está estendida sobre aquelas vidas ali, porque são Tua, Paizinho amado. A Tua palavra diz, somos propriedade exclusiva Tua. É o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos livrado, Senhor. Por isso, neste momento, nós se despedimos de cada amigo, cada irmão, cada abençoado, mas menos da Tua poderosa presença, Pai. Senhor, fica conosco, nos guardando, nos livrando. Eu te apresento nos hospitais, nas casas públicas, e que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, entendimento. Amanhã, Pai, queremos estar novamente às 18 horas, Paizinho amado, em diante, trazendo aquilo que é seu, aquilo revelação sua, Pai, é que nós te pedimos agora. Fica conosco, para a tua honra, tua glória e o teu louvor, é que nós te pedimos. Amém e amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Amém.